graça é interna e devemos ser capacitados pela graça, onde fica nossa participação em nos preparar para corresponder ao propósito eterno? Exemplo, aprender teologia, fazer faculdade ou algo assim. Ou seja, depois da cruz, onde entra a graça nessa participação para que eu cumpra o propósito eterno? Começou simples, né? Não tem como consultar os universitários. Na verdade, eu escrevi bastante sobre isso no livro Engenharia da Graça, e eu gosto muito de usar a analogia com a construção civil, que é uma maneira que Paulo usa como sábio construtor, para expressar realidades espirituais de maneira que possam se tornar mais claras e compreensíveis. E dentro do contexto da graça que Paulo explica, dentro de um processo de edificação, a graça seria como a matéria-prima desse edifício, seria como o tijolo desse edifício. A graça, se nós fôssemos resumir, ela nada mais é do que a própria natureza de Cristo. Se Cristo tem um DNA, esse DNA é graça. E nós nos tornamos administradores dessa graça. Então, dentro de um processo de edificação, apesar da graça ser algo que não cabe a nós o receber, o desenvolver, o crescer, nós temos a responsabilidade de administrar a graça. E essa responsabilidade de administrar a graça, ela está presente desde Gênesis, quando Deus coloca o homem no jardim antes do pecado e dá a ele a responsabilidade de cultivo. A palavra de cultivar ali é a palavra que hoje nós damos, ela deriva para a palavra que nós costumamos chamar de culto. Só que nós, como igreja, resumimos o culto a uma reunião de domingo, algumas canções, a ministração da palavra, quando na realidade o culto é a gestão de tudo que Deus te confiou, a administração da vida, que na nova aliança nós poderíamos dizer que ela se concentra na graça, mas existe uma responsabilidade de administrar essa graça, porque essa graça ela é integral. O grande problema que eu entendo, Ronaldo, você como mestre na teologia sabe melhor do que eu isso, é a dicotomia que se começa através de Platão, de separar o espiritual do natural. O homem é um ser humano integral, então a gente separou atividades espirituais e atividades naturais. Então orar, jejuar é algo espiritual, e de repente você cuidar da tua família, cuidar da tua saúde são atividades naturais, mas o homem é um ser integral, e tudo que Deus confiou ao homem nessa integralidade requer administração. Então a administração da graça, ela não se dá só no estudo da teologia, ou no aprofundamento do conhecimento das escrituras, mas na administração da vida, administrar tudo que Deus te confiou, administrar a tua saúde, administrar o teu tempo, administrar a tua casa, administrar, tudo isso significa a administração da graça, que são sim responsabilidades nossas na nova aliança. Eu entendi. Você falando aí, eu me lembro do apóstolo Paulo, que ele repete algumas vezes que nós temos que ter o cuidado para não tornar a graça de Deus vã. Ou seja, existe uma possibilidade de você receber a graça e torná-la ela vã na sua vida. Mas também quero ouvir o pastor Facundo acerca disso, acerca desse assunto. É um assunto que requer, es un asunto que la escritura deja algo muy claro, sobre todo el apóstol Pablo cuando fala a los Corintios, en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, el verso número 9, él va a decir: no somos colaboradores del Señor, y vosotros son lavoura y edificio. Esa palabra lavoura fala de algo que ten vida, algo que só pode acontecer pela vida, pela graça. Es un don de Deus, lavoura. No hay cómo hacer con que una semente crezca más rápido, porque pertenece al sistema de vida. Y edificio fala de medidas, fala de exactidão, fala de estructura, fala de saber leer una planta. Edificio
tiene que ver con la preparación académica y la lavoura tiene que ver con la vida que esa lavoura tiene. Yo siempre digo, uso un ejemplo que los que me conocen ya habrán escuchado muchas veces. ¿Saben Hamilton? Yo siempre uso ese y debe ser que ya debe tener otro piloto de Fórmula 1 mejor que él. Mas yo siempre uso a Hamilton. Hamilton es un gran piloto de Fórmula 1. Imagínense a Hamilton indo en Interlagos, tiene una pista de corrida y se va a llevar adiante una competición de Fórmula 1 y Hamilton entra en esa corrida con un Fiat Uno. O sea, ya tenemos el mejor piloto, mas no tiene estructura para poder expresar su potencial. Entonces, ter a Cristo dentro de nosotros y no nos preparamos de manera natural, nos estamos dándole a Cristo un Fiat Uno y Él no puede expresar su máximo potencial. ¿Cuántos están entendiendo? O sea, la importancia de la preparación es en que Cristo pueda tener recursos en nuestra vida también para poder expresar y poder alcanzar un campo mayor de influencia. Eu compreendi perfeitamente. Que bom. Espero que ele também. Eu tenho um amigo muito querido que ele fala assim que graça sem responsabilidade é igual a libertinagem. E responsabilidade sem graça é igual a religiosidade. Então precisa haver um equilíbrio entre graça e a responsabilidade com a graça que eu recebi, para que de fato essa graça não se torne vã. Eu penso que o nosso país ele foi inundado com o que nós chamamos de hipergraça, que é a ideia de que a graça é algo, não alguém, e que uma vez que você está na graça, você pode fazer o que você quiser. Ou que a preparação para essa administração é só no campo do estudo teológico. Se você não entender a graça que absorve a vida, você se qualifica através de um estudo bíblico, você entende tudo de teologia, mas você não sabe administrar a vida. E daí você vê as famílias arrebentadas, você vê o descuido na gestão do próprio tempo, porque a graça absorve tudo, não é só o conhecimento teológico. A graça é uma substância, né? É a substância do próprio Deus. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo nunca diz assim: estude a graça, pregue sobre a graça, fale sobre a graça. Ele diz assim: a graça de Deus esteja convosco. É uma questão dela estar ou não estar, não é uma questão de estudar sobre ela. E também que o aumento dessa graça não vem através do estudo, porque quando Paulo fala assim, de você crescer graça sobre graça, aonde você encontra esse tijolo disponível para você adquirir? Se a Bíblia fala que ele deu dom aos homens, subiu aos céus e distribuiu essa graça no corpo de Cristo, dando uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres. Eu só aumento em graça a partir do momento que eu reconheço a medida que você carrega que eu não tenho. Então, um dos aspectos da administração da graça passa pela humildade. Se eu não consigo parar para te ouvir e honrar a graça que você porta, eu não consigo crescer em graça. Entender a medida que você possui que eu não tenho, porque nós precisamos uns dos outros. O que nos une, nesse caso, é o que nos falta, e não o que nos sobra. Glória a Deus. Vamos lá, dando sequência aqui, a próxima pergunta. ¿Puedo hacer un aporte? Por favor. Digo, estoy escuchando y pienso que muchos de los que están acá se van a ir más confundidos que como vinieron. Eu estou ouvindo aqui e estou imaginando que alguns de vocês estão ainda mais confusos do que quando vocês chegaram. Porque la gracia es una persona, Porque a graça é uma pessoa, no es algo, não é algo, es alguien. é alguém. La dádiva, el regalo de Dios es su Hijo. A dádiva, o presente de Deus é o seu Filho. En Él nos fue dado la vida y el poder para la administración de esa vida. E nele foi dada a vida e o poder para administrar essa vida. La administración de la gracia justamente consta de cómo administramos esa vida.
A administração da graça é exatamente isso, como nós administramos essa vida. ¿De dónde aprendieron los apóstoles? Aonde aprenderam os apóstolos? ¿A qué instituto teológico o bíblico fueron? A qual instituto teológico ou bíblico eles foram? Los apóstoles escribieron lo que vieron y oyeron de Cristo. Eles escreveram aquilo que eles viram e ouviram de Cristo. O sea que las cartas apostólicas no nos enseñan a vivir, Ou seja, a carta apostólica, as cartas apostólicas não nos ensinam a viver. están haciendo una descripción de la vida que nos fue concedida. Elas estão dando uma descrição da vida que nos foi dada. Quiere decir que la revelación de esa vida Quer dizer que a revelação dessa vida ajusta el texto o la escritura ajusta o texto ou a escritura y no al revés. e não ao contrário. Si yo no conozco a Cristo como la vida, Se eu não conheço a Cristo como vida, y yo leo las escrituras, eu leio as escrituras, yo imagino, eu imagino, porque no conozco. porque não conheço. Y en el tiempo, eso se convierte en una fortaleza E com o tempo isso se converte numa fortaleza, para que se me revele la vida. para que possa se revelar a vida. Pero si yo veo la vida, Mas se eu vejo a vida, cuando leo las escrituras, quando eu leio as escrituras, que el único propósito de las escrituras es dar testimonio de esa vida, tem como único propósito dar testemunho dessa vida, la entiendo. eu entendo. Y digo, claro, ahora entiendo. E então com clareza eu digo, agora eu entendo, Porque me fue concedida una naturaleza que tiene la mente de Cristo porque foi me dada uma natureza que tem a mente de Cristo y puede reconocer a Cristo en las escrituras. e pode reconhecer a Cristo nas escrituras. Y cuando le vemos, podemos decir lo que dijo Pablo: E quando vemos, podemos dizer, como disse Paulo: hablen todos una misma cosa, tengan todos un mismo parecer. sejamos todos do mesmo parecer, façamos a mesma coisa. La mente de Cristo garantiza que cuando el Padre dice una palabra, A mente de Cristo garante que quando o Pai diz uma palavra, todos entendamos lo mismo. todos venhamos a entender o mesmo. Pero la mente natural Mas a mente natural imagina. imagina. Entonces yo digo la palabra auto Então eu digo a palavra carro y en cada mente de ustedes hay un carro diferente. e na sua mente cada um de vocês vai conceber um modelo de carro diferente. La mente de Cristo no funciona de esa manera. A mente de Cristo não é assim. Revela lo único que es verdad, Revela o único que é verdade, que es Cristo. que é Cristo. Amén. La palabra conocimiento A palavra conhecimento es la misma que se utiliza cuando dice que José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús. é a mesma palavra que se utiliza quando fala que José não conheceu a Maria até depois do nascimento de Jesus. El matrimonio revela o habla del misterio de la unión de Cristo con la O iglesia. casamento aponta para o mistério da união de Cristo com a igreja. O sea que empezamos a conocerle el momento en que nos unimos a Cristo. Ou seja, a gente começa a conhecê-lo quando nos unimos a Ele. Él como el esposo y la iglesia la esposa. Ele como esposo e nós como esposa. La unión de Cristo con la iglesia es un suceso, A união de Cristo com a igreja é um sucesso, pero el conocimiento de esa vida es un proceso. mas o conhecimento dessa vida é um processo. Y es el Espíritu Santo, por nuestra propia rendición, el entendimiento de la cruz, E o Espírito Santo, pela nossa própria rendição e conhecimento da que cruz, nos va dando a conocer esa vida. que vai nos dando conhecer essa vida. Eso es la capacitación, el entendimiento, E isso é a capacitação, o entendimento. pero es una obra completamente del Espíritu. Mas é uma obra completa do Espírito. Y cuando le vemos, las escrituras se convierten en un deleite para nosotros, E quando nós conseguimos vê-lo, as Escrituras se transformam num deleite para nós. porque empiezan a ver las aristas o perspectivas de Cristo que yo todavía no he visto, pero conozco la vida. Porque eu consigo ver todas as arestas ou perspectivas de Cristo que eu ainda não tinha visto. Entonces sí serviría tal vez un instituto teológico o un instituto bíblico. E daí então serviria, nesse caso, um instituto teológico ou instituto bíblico. Pero no al revés. Mas não ao contrário. Amén. Amém? Ok. Glória a Deus. Vamos aproveitar que o pastor Fabiano está falando e já vamos dirigir a próxima pergunta.
A pergunta é o seguinte: o que seria se esforçar na graça e desenvolver a tão grande salvação? Que bueno, recién justamente vos nombraste esto de no hacer vana la gracia. A gente acabou de falar sobre não fazer, você acabou de recordar sobre não ser vã a graça. El Evangelio no es un mensaje. Nosotros le hemos dicho mensaje del Evangelio. A gente tem o hábito de dizer a mensagem do Evangelho, mas o Evangelho não é uma mensagem. El Evangelio es una persona, el Evangelio es Cristo. O Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Cristo. Ahora, esa persona se hizo uno con nosotros. Mas essa pessoa se fez um conosco. Y cuando nosotros tenemos que avanzar en una decisión, E quando nós temos que avançar numa decisão, le decimos a esa vida que ya está en nosotros, no, 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 vos no. nós dissemos a essa vida que já está em nós, não, você não. Anulo la gracia. Eu anulo a graça. Que no obre Cristo en mí, Que não opere Cristo em mim. lo hago yo. Eu vou fazer. Eso es ser nula la gracia. Isso é fazer nula a graça. Es lo único, es lo que Dios llama pecado. É o que Deus chama pecado. Dios llama pecado todo lo que no es Cristo. Deus chama pecado tudo que não é Cristo. El pecado en Cristo es una traición a la naturaleza. O pecado em Cristo significa uma traição dessa natureza. Es que teniendo en mí la vida y el poder para expresar esa vida, É que tendo em mim a vida e o poder para expressar essa vida, yo elijo actuar en la vieja creación. eu elejo atuar na velha criação, Que se enoja, que se ofende, que se chateia, que se ofende, que critica, que critica, que se siente herida, que se sente que ferida, trae los problemas de las antiguas generaciones. que traz os problemas das antigas gerações, Cuando en la vida de Cristo me fue concedido todo quanto na vida de Cristo já nos foi concedido tudo. y el poder para expresar por completo E o poder para expressar por completo la vida para la cual fuimos creados. a vida para a qual nós fomos criados. Eso es menospreciar la gracia, Isso é o que nos es Isso é menosprezar a graça y es anularla, hacerla nula. e é tornar nula. Amén. Amém? Ok. Eu quero ler aqui, né, nessa questão de tornar a graça vã, um texto que para mim faz muito sentido, que é 2 Coríntios capítulo 6, verso 1 e o verso 3. E de propósito vamos pular o verso 2, porque eu acredito que o verso 2 é o que faz as pessoas não entenderem o que Paulo está escrevendo aqui. Não sei se está projetando ou não, mas diz assim o texto: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Verso 3: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Ou seja, quando nós recebemos essa graça, mas nós não tomamos a cruz e damos escândalos, seja eles qual forem, o ministério que nós temos é censurado. Então, por exemplo, você conhece alguém, um ministro do Evangelho, que é muito usado por Deus, e você se impressiona com a pregação, com aquilo que ele é, mas aí você descobre que ele é caloteiro, que ele não paga dívida, que ele olha para mulheres na rua, e coisas do tipo. Ou seja, não importa o quanto ele é usado e não importa o quanto de graça ele tenha, ele vai ser censurado por você por causa do mau testemunho, porque ele decidiu não tomar a cruz. Então a responsabilidade, do meu ponto de vista, também com a graça, é justamente para não darmos escândalo, para que o nosso ministério, ou seja, o trabalho para o qual o Senhor nos chamou para fazer, não seja censurado, né? Há muitas pessoas extremamente usadas por Deus e que nunca poderão contribuir com a edificação da igreja, porque seus ministérios são censurados, pelo simples fato de darem escândalo e não terem um bom testemunho. Eu conheço várias, conheço pessoas que se você não,
se você não conhecer a vida pessoal dela, e você colocar ela sobre um púlpito como esse para pregar, vamos dizer assim: uau, meu Deus, que homem de Deus. Só que se você descer do púlpito com ele e ficar com ele meia hora, você vai dizer assim: sangue de Jesus tem poder. Eu gostaria de pegar o que você está falando e ir para uma esfera na mesma linha, um pouco mais além, porque eu acredito que da mesma forma tem bastante ministro que consegue preservar uma imagem pública, quando na verdade ele já foi rejeitado por Deus no seu secreto. Ele consegue preservar uma imagem pública, mas o seu pensamento é reprovado, as suas intenções são reprovadas, a sua motivação é reprovada. Ele tem um testemunho público, Ronaldo, mas Deus já não o aprova. Então, a graça, na verdade, eu acho que o não tornar nula a graça, ela não vem nem com uma validação da preocupação com os irmãos, é o próprio Cristo em nós, que já cancela esse fluir da graça, à medida que não há coerência entre a vida que você porta e o teu pensamento, não são nem as suas ações, as intenções do seu coração. Ou seja, você tem resultados, mas não produz vida. Isso é muito sério. Yo le preguntaría a ustedes, ¿cuántos de ustedes hablan inglés? Quantos sabem inglês? Quantos de vocês sabem inglês? Temos 1, 2, Muy pocos. 3, Muito 4. poucos. Pero si ustedes supieran que todos ustedes tienen una naturaleza que podría hablar inglés. Mas se vocês soubessem que todos vocês têm uma natureza que pode falar La inglês, diferencia está en el entrenamiento. a diferença está no treinamento. Es la diferencia que hay entre el cuerpo de Cristiano y el mío. A diferença do corpo do cristiano e do meu El entrenamiento. é treinamento. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual un pájaro no tiene que ir a la escuela para aprender a volar? É esse o motivo que faz com que um pássaro não precise ir na escola para aprender a voar. ¿Por qué? Por quê? Eso ya está en su naturaleza. Porque já está na sua natureza. Pero cuando nace, Mas no, quando nasce, no puede volar. não pode voar. Pero a medida que va madurando, Mas à medida que vai amadurecendo, en su naturaleza Dios le concedió un poder em sua natureza Deus lhe concedeu um poder para llevar a cabo todo el propósito por el cual fue creado. para levar a cabo todo o propósito para qual ele foi criado. Cuando vamos madurando en Cristo Quando nós vamos amadurecendo em y vamos Cristo, entrenando la naturaleza, e vamos treinando essa vamos natureza, a poder expresar todo el motivo, el propósito por el cual fuimos creados, nós podemos então expressar todo o propósito para qual fomos criados. porque eso ya no fue concedido, está en nosotros, está en la naturaleza de Cristo. Porque isso já nos foi concedido, está em nós, na natureza de Cristo. Eso, tenemos que ser conscientes, Dios nos hizo administradores de esta gracia. Temos que ser conscientes que Deus nos fez administradores dessa graça. Esa es nuestra responsabilidad. Essa é nossa responsabilidade. Glória a Deus. Bom, próxima pergunta é para mim mesmo. De mim para mim mesmo. Alguém perguntou assim: como se dá o processo da mente de Cristo absorvendo nossa mente natural? E como eu sei quando são meus pensamentos ou os pensamentos de Deus? Então, são duas perguntas, né? Vamos por parte, e depois qualquer um dos irmãos que quiserem corrigir a resposta, fiquem à vontade. Não há outra forma a não ser a cruz. Então, a mente de Cristo, ela absorve a minha mente através da cruz. Porque é como aquelas balanças antigas, lembra? Que tinha peso dos dois lados. Então, ou seja, se um lado está mais pesado, o outro lado sobe. Se esse lado tem mais peso, o outro lado sobe. Não existe muro quando o assunto é realidades espirituais. Então, não tem como dizer assim, ó, eu não tenho a mente de Cristo, mas também não é a minha mente. Eu tô num limbo, eu tô num vago. Então, ou é a sua mente ou é a mente de Cristo.
uma vez que você vai crucificando a sua alma, né, e a mente é uma das faculdades da alma, automaticamente a mente de Cristo vai absorvendo a sua mente. Então, não existe um outro processo senão a cruz. Eu poderia citar também a palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12, no verso 2, que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. A palavra mente ali é psique, alma. E lá em Tiago vai dizer que a palavra de Deus tem o poder para salvar nossas almas. Então, ou seja, uma vez que eu decido renunciar a mim mesmo, tomar a cruz e, tomando a cruz, ter a responsabilidade de buscar em Deus e no próprio Cristo, que é a palavra viva, a mente de Cristo começa a absorver minha mente, ou seja, ela vai tomando conta da minha mente. E como é que eu vou saber se os pensamentos são meus ou se os pensamentos são de Deus? Não é uma coisa que acontece num dia, né? Eu estou aqui agora, eu quero saber, esse pensamento aqui é meu ou é de Deus? Não é assim, porque na carta aos Hebreus, o escritor vai dizer no capítulo 5, no último versículo, que aqueles que são maduros, por causa da experiência, por causa do costume, por causa do hábito, sabem discernir tanto o bem quanto o mal. Então você não vai sair daqui sabendo discernir o que é de Deus e sabendo discernir o que é seu, mas se você permanecer nesse exercício do Espírito, com o tempo vai ficar muito fácil você discernir. Por exemplo, alguém comete uma injustiça com você, e aí te dá uma grande vontade de perdoar essa pessoa. Isso é você? Esse pensamento é teu? É óbvio que não é teu. Esse pensamento não é seu de forma alguma. Por quê? Porque o único capaz de oferecer a outra face é Cristo. Existe uma coisa muito importante de nós entendermos. Quando Deus deu a lei através de Moisés, Deus não tinha expectativa que o povo cumprisse a lei. A expectativa de Deus era que o povo olhasse para aquela lei e dissesse assim: não somos capazes. E quando vem Jesus e aumenta o padrão, porque Jesus não diminuiu o padrão, ele aumentou o padrão, a expectativa de Jesus era que os discípulos também dissessem: bom, se nem a lei de Moisés nós conseguimos cumprir, que dirá agora o que você está dizendo aí? Porque se lá em Moisés, adultério era quando o cara tinha o coito com a mulher, ou seja, o ato sexual, e já não conseguimos cumprir, nos tornamos adúlteros, que dirá agora que só olhar com intenção impura já é adultério? Nós não conseguimos, e nesse não conseguimos, não é para ficar sem solução. Esse não conseguimos nós não conseguimos, mas Cristo em nós consegue. Nós não podemos, mas Cristo em nós pode. Então, ou seja, todas as vezes que você perceber algo muito nobre em você, um dom perfeito em você, um pensamento coerente com as Escrituras, algo que não é costumeiro do ser humano, tenha por certo, isso não é você, essa é a mente de Cristo, né? Como por exemplo, eu falei a questão do perdão. Alguém fere a sua face, você sente vontade de oferecer a outra face? Não, a sua vontade é devolver a bofetada, mas aí vem em você o pensamento: eu não posso fazer isso, eu tenho que oferecer a outra face. Deixa eu te dizer, esse não é você, esse é Cristo, essa é a mente de Cristo. Jesus disse assim, que os gentios vivem correndo atrás das coisas do mundo. Em Mateus 6 ele vai dizer: não andeis preocupados com o comer, com o vestir, né, onde morar,
porque todas essas coisas os gentios se preocupam, ou seja, aqueles que não têm Cristo se preocupam. Então, quando você perde esse pensamento de viver correndo atrás de coisas, e nasce em seu coração o desejo de servir a Cristo, esse pensamento não é teu, esse pensamento é de Cristo. Então fica muito fácil você discernir, porque é simples, você é ruim, Cristo é perfeito, aí aparece na tua mente um pensamento perfeito, não é você. Quantos estão aí? Diga, qual é o problema? É que existem pessoas que acham que são boas. Ay, ay, ay. E existem pessoas que acreditam que na sua carne habita algum bem. Então assim, olha, estou com muita vontade de oferecer a outra face ao irmão que me deu uma bofetada. Como eu sou bom. Não, filho, esse não é você, esse é Cristo, né? Então, com o exercício, você vai facilmente discernir pensamento que é seu e aquele que é de Cristo. E o caminho é a cruz. Quería aprovechar para cooperar un poquinho con lo que falou o pastor Ronaldo. Yo creo que uno de los problemas es que a medida que vamos convirtiéndonos y vamos llegando al Evangelio, vamos desenvolviendo una mentalidad de versículos bíblicos. Y cuando nos vamos desenvolviendo una mentalidad de versículos bíblicos, vamos escogiendo en la Escritura los versículos que se supone son los que nos convienen o son los versículos que tienen que ver con nuestro agrado, y vamos adquiriendo pensamientos, y lo próximo, cuando una persona llega al camino del Señor y adquiere nuevos pensamientos, lo próximo que acontece es que esa persona va a pensar que lo que ella debe mudar es la mentalidad allí. Entonces, primera cosa que esa persona va trazando dentro de ella son pensamientos nuevos. Antes, si alguien me ofendía, yo respondía a la altura. Pero ahora hay un versículo bíblico que me dice que si alguien me ofende, preciso dar la otra fase. Entonces, cuando alguien me ofende, como leí el versículo bíblico y me gustó, hace una semana, yo doy la otra fase. Y al otro día me ofenden de nuevo. Y ahí yo ya comienzo a pensar, pero ¿seré un tonto? ¿Tengo que dar la fase siempre? ¿Será que las personas se están aprovechando? Porque yo no sé si es siempre para dar la otra fase. ¿Por qué? Porque ahora comienza a guerrear un versículo bíblico dentro de una mente que no fue totalmente transformada, solamente que hay una mente que solamente adquirió nuevos pensamientos y comienza a haber una dualidad entre los pensamientos de mi carne y los versículos bíblicos que tengo adentro. Por eso que las personas todo el tiempo están, ¿será que es Dios? ¿Será que soy yo? ¿Será? Claro, porque el Evangelio no propone una mudanza de mentalidades. Los coaching te dicen que tenés que cambiar la mentalidad. De una mentalidad de pobre tenemos que tener una mentalidad próspera, de una mentalidad de personas que somos cola, tenemos que escauda, ahora tenemos que ser cabeza. Mas el reino de Dios, Él le propone una mudanza de naturaleza. Y esa mudanza de mente es la mudanza de naturaleza. Y cuando la naturaleza muda en nuestra vida, lo próximo que nos entendemos es que tenemos más conciencia de que Cristo y yo ya no somos dos. Porque la revelación del Evangelio es cuando ya usted no ve a Cristo como algo separado de usted. No es que me fue dado Cristo y Cristo está dividiendo un espacio dentro de mí. Tipo, vamos a dividir aquí, vos quedaste con un cuarto de Facundo, yo fico con una parte de Facundo. Entonces ahí comienza esa guerra de pensamientos. A la medida que esta naturaleza va absorbiéndonos, lo próximo que acontece es que ya no tenemos esas dudas en los pensamientos, porque cada día somos más conscientes que ya no somos nosotros los que vivimos, sino ahora Cristo vive en nosotros. Entonces ya no estoy pensando, bueno, quiero hacer tal cosa, ¿seré yo o será Cristo? No, porque ya no estoy más dentro de la ecuación. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, tengo una conciencia todo el tiempo de esta vida que habita en mí, y cada vez que pienso algo,
tengo la conciencia y la certeza de que es Cristo que está pensando eso, ¿sí? Creo que tiene que ver más con un cambio de naturaleza en la mente que con un cambio de mentalidad o de versículos bíblicos. Com certeza. E sendo uma mudança de natureza, se torna natural o que se faz. O pássaro voa porque é a natureza dele. Vamos lá, mais uma pergunta. Vou começar com o pastor Fabian. Como eu sei que sou nascido do Espírito? Qué gran pregunta. Bueno, la vida es por nacimiento. A vida é por nascimento. Cuando un bebé nace, lo dijimos ayer, apenas nace llora. Quando o bebê nasce, nós dissemos ontem, ele apenas nasce, chora. La mamá dice, tiene hambre. A mãe diz, tem fome. O sea que una de las primeras señales de vida Então, um dos primeiros sinais de vida es el hambre. é a fome. Quieren comer del único alimento del espíritu, que es el pan de vida. Quando se quer comer do único alimento do Espírito, que é o pão da vida. Ahora, la vida en el espíritu Mas se- a vida no Espírito se expresa como vida orgánica. se expressa como uma vida orgânica. Nacemos como niños espirituales, bebés espirituales, Nós nascemos como bebês espirituais y vamos madurando e vamos amadurecendo hasta la medida, la estatura del varón perfecto. até a estatura do varão perfeito. Así como un bebé cuando nace a la vida biológica no conoce nada de la vida natural, Assim como um bebê quando nasce na sua vida biológica não conhece nada da sua vida natural, cuando nosotros nacemos del espíritu no conocemos nada de la vida del espíritu. quando nascemos do Espírito nós não conhecemos nada do Espírito. Y los apóstoles están diciendo, por favor, no permanezcan en una niñez espiritual. E os apóstolos estão dizendo, por favor, não permaneçam nessa meninice espiritual. La vida que están ustedes tiene el poder para el incremento y la madurez de esa vida. Essa vida que está em vocês, ela tem um poder de incremento, de desenvolvimento em vocês. Pero uno puede en el tiempo envejecer o madurar. Você pode, ao longo do tempo, envelhecer ou amadurecer. Si una persona tiene 50 años, está en primer grado, envejeció pero no maduró. Se a pessoa tem 50 anos, ela pode estar no primeiro grau, ter envelhecido e não ter, e está ainda no primeiro grau, ela envelheceu, mas não amadureceu. Entonces Pablo decía, tengo tantas cosas para hablarles, Então Paulo dizia, eu tenho tantas coisas para falar a vocês, pero no puedo porque son niños inmaduros. eu não posso, porque vocês são crianças imaturas, No son capaces de recibir esta verdad. não são capazes de receber essa verdade. Si uno agarra un niño que está en primer grado y lo lleva a escuchar la clase de una maestra de séptimo grado, Agora, você pega uma criança que está no primeiro grau e leva ele a escutar uma aula de uma professora que está no 7º grau. va a decir, no entiendo nada, no me gusta esta maestra, quiero volver con mi maestra de primer grado. E ele vai dizer, não gostei dessa professora, não entendo nada do que ela fala, eu quero voltar para minha professora do primeiro grau. A ella le entiendo todo. Porque a do primeiro grau eu entendo tudo. La niñez espiritual hace que uno diga, no, este pastor no me gusta porque no le entiendo nada. Essa meninice espiritual faz com que você diga, esse pastor eu não gosto porque eu não entendo nada que ele fala. Me gusta más este pastor que este sí le entiendo. Mas eu gosto mais desse pastor que esse sim eu entendo. Porque prefiere permanecer en su zona de confort. Porque preferem permanecer na sua zona de conforto. Pero todos recordamos la escuela que pasar de grado era algo, un estrés. Mas vocês se recordam da escola que passar de ano era sempre um estresse. Yo tenía que aprender todas cosas nuevas. Você tinha que aprender muitas coisas novas. Pero ahora sabemos que como es vida orgánica, Agora, como nós sabemos que é uma vida el orgânica, que está en séptimo grado no es mejor que el que está en primer grado. o que está no 7º grau não é melhor do que está no primeiro. Simplemente llegó primero. Simplesmente chegou primeiro. En nosotros hay un poder Em nós há um para madurar poder para amadurecer y para llegar al entendimiento pleno. e para chegar ao entendimento pleno.
Solo hay que permitir que la cruz haga su trabajo en nosotros, Só precisamos permitir que a cruz faça o seu trabalho em nós, formando a Cristo en nosotros. formando a Cristo em nós. Los apóstoles llaman madurez a menos de nosotros, más de Cristo. Os apóstolos chamam o amadurecimento como menos de nós e mais de Cristo. Cuando alguien permanece en una niñez espiritual Quando alguém permanece nessa infância, y no meninice está, espiritual, no está en contacto con la vida del cuerpo, e não está em contato com a vida do corpo, se va enfriando. vai se esfriando. Y entonces dice, ya no sé si nací de nuevo. E daí a pessoa entra nessa dúvida, eu não sei se eu nasci de novo. Una de las señales más claras es que el que nació de nuevo, por más niño espiritual que sea, Uma das evidências mais claras é que aquele que nasceu de novo, por mais criança que seja, es que el pecado le duele. é que o pecado dói a ele. Si uno pellizcaría un bebé, le duele por el simple hecho de que tiene vida. Se você belisca uma criança, um bebê, você vai ver que vai doer a ele. Isso significa que ele tem vida. Aunque él no entienda lo que está pasando. Ainda que ele não entenda o que está acontecendo. El pecado le duele al que nació de nuevo. O pecado dói para quem nasceu de Porque hay novo. una vida que está dentro de él. Porque tem uma vida que está dentro dele. El que no nació de nuevo todavía le está disfrutando del pecado. O que não nasceu de novo segue desfrutando do pecado. Y se esconde porque quiere pecar. E se esconde porque quer pecar. Pero si alguien es inmaduro, va a pecar por su propia inmadurez. Mas alguém que é imaturo peca pela sua imaturidade. Pero el pecado le entristece, Mas o pecado o entristece, lo angustia. o angustia. No quiere eso, simplemente lo hace porque es inmaduro. Ele não quer isso, ele simplesmente faz pela sua imaturidade. Por eso los apóstoles dicen, es urgente madurar. Por isso que os apóstolos sempre diziam que é urgente amadurecer. Amén. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ler um texto aqui. Você começou falando ali sobre que o bebê, ele nasce e ele já procura comer, né? E de fato, eu lembro do meu filho, que com minutos saído do ventre, né, a gente colocou ele próximo ao seio da mãe, e ele foi assim, e eu falei, gente, quem ensinou que aí tinha comida, que aí tinha leite, né? E o apóstolo Pedro diz assim, em 1 Pedro 2:2, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, quem nasceu de novo tem desejo por esse alimento espiritual. Vamos lá, agora para o apóstolo Cristiano. Essa é pesada, hein? Como funciona a salvação do homem? Aceitamos Jesus, confessamos Ele publicamente? Como isso acontece? Eu acredito que a primeira manifestação pública de Jesus naquele casamento, ela nos aponta vários sinais, né, que inclusive na teologia a gente chama de lei da primeira menção. Quando você vê um assunto acontecendo pela primeira vez, existem princípios ali que ultrapassam aquele exemplo e são fundamentos que estão sendo colocados para que a gente possa ter mais atenção. Jesus, acho que foi o Fabiano que na sua ministração contou até da maneira como Jesus responde a Maria, mulher, não é chegada a minha hora. Jesus está tratando aspectos de exatidão, tem uma série de coisas, mas o que eu acho interessante é que você vê toda a Bíblia Jesus multiplicando as coisas, né? Ele multiplica pão, ele multiplica peixe, e eu sempre me perguntei, por que ele não multiplicou o resto do vinho? Por que ele espera chegar no final, e ao invés de multiplicar o resto do vinho, ele pega, ainda manda lavar a talha, encher de água, e daí ele faz um milagre, como se fosse um guru, põe a mão lá, começa a evaporar, e transforma a água em vapor. Não, ele não transformou a água em vapor, porque se a ideia de Deus, como o Fabiano disse, é mostrar para os soldadinhos de plástico que tem alguém, aqui ele poderia ter colocado o dedo na água e começar a ferver a água, mudou o estado físico da água,
Ou ele podia fazer, não sei se vocês lembram daquele desenho dos super gênios, forma de um não sei o que lá de gelo. O cara tinha o poder de transformar água em gelo. Todo mundo ia olhar e falava, meu, esse cara é incrível, ele transformou água em gelo. Mas ele não transforma o estado da água, ele transforma a natureza da água. E quando ele transforma a natureza da água, ele está dando aqui a chave do que representa tudo. Salvação, evangelho, tudo. Se trata de uma mudança de natureza, não uma mudança do estado das coisas. Eu estou percebendo que todas as perguntas que nós estamos recebendo, elas giram em torno disso. Parece que há uma dúvida generalizada de que nós podemos mudar o estado das coisas sem mudar a natureza. Foi o que o Fabiano disse no começo. Não adianta você estudar teologia sem que primeiro a vida tenha sido formada em você. Não adianta você pensar em mudar práticas de administração da graça se essa vida primeiro não for formada em você. Então, quando há uma transformação da natureza, ali ocorreu a salvação. Porque muitas vezes a gente tem o hábito de levar culturalmente a pessoa a fazer uma confissão que ela às vezes nem sabe do que ela está falando, e parece que de alguma forma aquilo nos traz um consolo, esse daí está salvo, né? Porque falou, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas a salvação acontece através da mudança de natureza de Cristo em nós, e não de uma confissão que muitas vezes vem até sem o entendimento correto do que representa aquilo que está sendo dito. E essa transformação de natureza, essa vida, por si só vai crescendo. E daí, à medida que ela vai crescendo, ela vai tomando forma e absorvendo toda a realidade do nosso ser. Entendi. Essa questão de aceitar a Jesus não é algo que vem dos primórdios da igreja, né? Isso aí tem alguns séculos, né? Não sei se 2 séculos, ou talvez um pouco menos. Começou com um pregador americano que fazia conferências, e daí vem a ideia de aceitar Jesus. Mas até pouco tempo atrás isso não existia dentro da igreja. O que, irmãos, do meu ponto de vista, usando aqui também a resposta do apóstolo Cristiano, eu acho algo prejudicial, porque como muita gente está medindo igreja por resultado e não pelo aumento de Cristo, faz-se uma grande conferência, convida-se um monte de gente, faz um apelo emocional, faz o cara vir na frente, levantar a mão, coloca lá um monte de tanque de batismo, desce esse povo tudo na água, eu lembro, não vou falar qual igreja foi, mas eu lembro que lançaram um desafio em uma certa cidade, uma certa vez, de batizar 1000 pessoas num dia. E aí foi aquele reboliço, e todo mundo corre atrás, vamos batizar, pegava a gente nos botecos e trazia aquele negócio todo, e montaram caminhão de som e piscina, Bom, no final das contas não alcançaram as 1000 pessoas, mas batizaram muita gente. E deram uma camiseta branca escrita assim: eu nasci de novo. Isso no domingo. Na segunda-feira, você passava na porta dos botecos, estava cheio de pessoas bêbadas, com a camiseta, eu nasci de novo. E aí você, irmãos, nos lugares mais promíscuos que você possa imaginar, estava, inclusive, perdão a palavra, garotas de programa, fazendo o programa com a camiseta. Eu fui lá em tal lugar lá, e tinha lá uma moça que fazia programa, que eu nasci de novo. Então, ou seja, não adianta querer mudar um exterior ou somar números, quando na verdade não houve uma mudança de natureza, E quando há mudança de natureza, irmãos, a pessoa não precisa vir à frente. Precisa, porque simplesmente mudou a natureza, Então, nós temos que pensar um pouco nisso aí. Vamos lá, pergunta também agora para o pastor Fabian, novamente, falando sobre a mudança de natureza. Pastor Fabian, a mudança de natureza é instantânea ou ela é processual, é um processo? Perdón, Fabi.
A mí me gustaría mucho poder reformular esa pregunta y ya que vamos a hablar acerca del proceso de ese cambio de naturaleza, poder entrar en un asunto, creo que es muy importante, el proceso de la liberación, el proceso de la cura interior, si es un proceso que el alma precisa tener o no, porque esa es una de las preguntas que también viene y ya quiero unir las dos, sobre la cura interior, Sí. sobre la libertación y ese proceso de conversión de la nueva naturaleza. Ok. Creo que es una pregunta muy importante en estos tiempos Eu creio que é uma pergunta muito importante nesses tempos. y hay que ser cuidadoso con eso. E precisamos ser cuidadosos com isso. Voy a usar el pizarrón. Eu vou usar o ¿Les quadro. parece bien? Tudo bem para vocês? ¿Me dan permiso? Vocês me permitem? Levanta la mano. Voy a necesitar el... Bueno. As Sí, canetas. Sí, lo tiene. Bueno, una de las cosas importantísimas que hablamos es acerca de la antigua y la nueva creación. Uma das coisas importantíssimas que nós dissemos foi sobre a antiga e a nova criação. Una de las cosas que tenemos que saber es que todo lo que está en lo eterno no puede ser tocado por el hombre. Uma das coisas que nós precisamos entender é que tudo que está no eterno não pode ser tocado pelo homem. Cuando nosotros hablamos de heridas, tenemos que saber que Cristo no puede ser herido, no puede ser tocado por el hombre. Quando nós falamos de feridas, nós precisamos entender que Cristo não pode ser ferido, ele não pode ser tocado pelo homem. Porque está en un ámbito que la vieja creación no puede ingresar. Porque ele está num ambiente em que a velha criação não pode ingressar. Dios no tiene contacto ni trabaja con la vieja creación. Deus não tem contato e nem trabalha com a velha criação. Todo lo que Dios hace, el Padre hace, lo hace en su propio Hijo. Tudo que o Pai faz, ele faz através do próprio Filho. Recuerdan que dijimos nosotros que Vocês teníamos recordam que las dos creaciones, Vocês recordam que nós havíamos dito das duas la vieja criações? creación y la nueva. A ¿Está velha bien? e a nova. Ok, y nosotros dijimos que esta es la carne, o Adán, y esto es Cristo. ¿Se Nós acuerdan? dissemos que essa é a carne, Adão, e a outra é Cristo. Ok, y que la solución que Dios proveyó fue colocar a este hombre en una cruz. La solución que Dios, y lo que demuestra el amor de Dios, E a solução que Deus proveu foi colocar esse homem numa cruz. O que mostra o amor de Deus es que Dios nos amó proveyendo una cruz. é que Deus nos amou provendo a cruz. En esto consiste el amor de Dios, E nisso consiste o amor de Deus. en que siendo un pecadores, É que sendo ainda pecadores, Cristo murió. Cristo morreu. La manera en que Dios nos ama es mediante una cruz. A maneira em que Deus nos ama é através de uma cruz. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Amén. Amém? Él proveyó una cruz. Ele proveu uma cruz. En esta cruz E nessa cruz estuvo Cristo, estuvo Jesús. esteve Cristo, esteve Jesus. Y dejó esta creación atrás E deixou para trás essa criação para trasladarnos a esta para creación. nos transportar para essa nova criação. Dejó el hombre de abajo Ele deixou o homem de baixo y se fue al hombre de arriba. e foi ao homem de cima. Ahora nosotros habitamos en el hombre de arriba. Agora nós habitamos no homem de cima. Nacimos de arriba. Nascemos de cima. Este hombre tiene herencias de pecado, de iniquidades, Esse homem tem herança de pecado e iniquidade, pero Cristo no. mas Cristo não. ¿Se entiende? Se entende? ¿Recuerdan la gestión del alma? Você se lembra da gestão da alma? Es que nosotros, en el Espíritu, está Cristo. Aquí está Cristo. No espírito está Cristo. Esto es en nuestro espíritu. Isso é no nosso espírito. Acá es instantáneo, es un suceso. Aqui, nesse lugar, é instantâneo, um sucesso. Cristo se hizo uno con nosotros y ahora
nosotros estamos en Él y somos herederos completos de todo lo que Él es en nosotros. Cristo se fez conosco, nós nos tornamos herdeiros de tudo que Ele fez está completo em nós. Ahí ya no hay más nada por hacer. Aqui no Espírito não tem mais nada para Ahí fazer. la obra está terminada, ahí habitamos en el consumado es. Nós habitamos aqui no consumado és, a obra está consumada. No estamos esperando bendiciones, sino que en Cristo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Não estamos mais esperando bênçãos, porque em Cristo fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. No estamos esperando ninguna profecía. Não estamos esperando profecia, Cristo es el cumplimiento de todas las porque profecías. Cristo é o cumprimento de toda profecia. No estamos esperando ninguna promesa. Não estamos esperando nenhuma promessa, Todas las promesas en Cristo son un sí y un amén. porque todas as promessas em Cristo são O sea sim que e um no amém. estamos esperando nada, vivimos en el cumplimiento de todas las promesas, de todas las profecías. Nós não de todas esperamos las mais nada, bendiciones. nós vivemos no cumprimento de toda promessa, de toda profecia, de todas as bênçãos. Esto es instantáneo y estamos completos en Él. Isso é instantâneo e já estamos completos nele. Y no tuvimos participación, todo Y- lo hizo Dios. E não tivemos nenhuma participação, tudo foi feito por Deus. Dios nos concede ese regalo Deus nos concede esse presente y ahora tiene que ser formado en el alma e agora precisa ser formado isso na alma, para que traiga a la realidad temporal esta realidad del Espíritu. para que a alma possa transportar para a realidade temporal essa realidade do Espírito. ¿Está bien? Ok. ¿Cómo maduramos nosotros cuando este hombre, que tenemos las dos naturalezas coexistentes, Como amadurecemos? Quando esse homem que tem as duas naturezas coexistentes, cuando este hombre mengua quando esse homem mingua y Cristo e Cristo, menos de nosotros, más de Cristo? menos de nós e mais de Cristo. Eso es madurez. Isso é maturidade. Ok. Pero si yo estoy cediendo a la carne, Mas se eu estou cedendo a carne crece. a carne cresce. Y cuando crece la carne, yo actúo como un hombre o una mujer carnal. Então, quando eu estou cedendo, eu atuo como um homem, uma mulher carnal. Frente a la crisis, expreso la naturaleza que más alimento. Diante das crises, eu vou manifestar a natureza que eu mais alimento. Entonces digo, bueno, pero yo no siento que Dios me ame. Então, eu expresso assim: eu não sinto que Deus me ama. ¿Y qué importa lo que sentís? E o que importa o que você sente? Ni a Dios le importa lo que sentís. Nem a Deus importa o que você sente. Porque todos nuestros sentidos fueron extraviados desde el momento que Eva tomó del árbol equivocado. Porque todos os nossos sentidos foram extraviados e distorcidos no momento em que Eva tomou do fruto errado. Y fueron extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. E foram extraviados na sua sincera fidelidade a Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que no somos lo que sentimos. Então temos que entender que nós não somos o que sentimos. Somos lo que Dios dice que Nós somos. somos o que Deus diz que somos. Esto es lo que somos. E é isso que nós somos. Una nueva creación. Uma nova criação. Y no hicimos nada para estar ahí. E nós não fizemos nada para estar Simplemente aqui. el que está en Cristo Simplesmente o que está em Cristo ya es una nueva creación. já é uma nova criação. Esto es lo que soy. Por lo tanto, tengo que actuar conforme a lo que soy Então eu tenho que atuar conforme o que sou y no a lo que siento. e não o que sinto. Amén. Amém? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre es nuestra herencia, Então esse homem é a nossa herança. ¿no? Pero este hombre tiene herencia de iniquidades, de pecado, de su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, maldiciones. Mas esse homem tem herança de pecado, de iniquidade dos seus avós, bisavós, tataravós. Pero nosotros ya no somos eso. Mas nós já não somos esse. ¿Qué está intentando hacer la sanidad interior o la psicología? O que está tentando fazer a cura interior ou a psicologia? Arreglar las heridas de este hombre. Tentar consertar as feridas desse homem. O sea, está queriendo sanar lo que Dios quiere matar. Está tentando curar o que Deus quer matar. Ahora, cuando Cristo es formado en nosotros, Agora, quando Cristo é formado em nós, ¿Cristo necesita ser mejorado? Cristo necessita ser melhorado. ¿Tiene alguna herida? Ele tem alguma ferida? ¿Hay algo que arreglarle? Tem algo a ser consertado Es nele? imposible mejorar a Cristo. É impossível melhorar a Él es Cristo. la plenitud de vida para la que fuimos creados. Ele é a plenitude de vida para a qual fomos criados. Amén. Pero lo que ocurre en el alma es un proceso.
Mas o que ocorre na alma é um processo. No podemos acelerar los procesos. Não conseguimos acelerar o processo. Una semilla no es un árbol. Uma semente não é uma árvore. Un niño no es un hombre. Uma criança não é um homem. Pero si yo oro mucho y ayuno, ¿puedo madurar más rápido? Se eu orar e jejuar muito, eu consigo amadurecer mais rápido? Mala noticia. Má notícia. No. Não. Si un niño de 6 años Se uma criança de 6 anos, ora para que le crezca la barba, ele começar a orar para crescer a barba, ¿cuánto puede orar? No importa cuánto ore, quanto pode ser que ele ore? Não importa o quanto ele ore, no le va a crecer. não vai crescer. Pero cuando sea grande, Mas quando ele for grande, aunque no ore, mesmo que ele não ore, le va a crecer. vai crescer. Porque la expresión de la vida de Cristo Porque a expressão da vida de no Cristo viene porque oremos. não vem porque nós oramos. No oramos para tener vida. Nós não oramos para ter vida. Oramos porque tenemos vida. Nós oramos porque nós temos vida. Y cuando viene la madurez, Então, quando vem a maturidade, manifiesta todo aquello que nos fue concedido en su naturaleza. manifesta tudo que já nos foi concedido na sua natureza. Amén. Ahora, el hombre que no está experimentando esa vida Agora, o homem que não está experimentando essa vida, dice, pero yo necesito que me digan qué hacer. eu necessito que digam o que fazer. ¿Cómo hago? Como eu faço? Supongan que una planta me puede hablar a mí y me dice, por favor, explícame claramente cómo hago la fotosíntesis. E imagina que a planta pode falar comigo e pergunta para mim, me conta como que eu faço a fotossíntese. ¿Cómo le explico que ni siquiera se tiene que preocupar por eso? Como que eu explico para ela que ela não sequer precisa nem se preocupar com isso? Porque ese poder está en su naturaleza. Porque esse poder já está nela, na sua natureza. Lo que tiene que ocurrir es que caiga en buena tierra. A única coisa que ela precisa é cair numa boa terra. Porque si hay vida, Porque se há vida, el fruto está o garantizado. fruto já está garantido. Todo el obrar de Dios es para el incremento de esa vida. Todo o trabalhar de Deus é para que cresça essa vida. Y cuando crece, manifiesta el fruto. E quando cresce, manifesta o fruto. Pero no podemos acelerar los procesos. Mas não há como acelerar o processo. Primero, la semilla muere, Primeiro a semente morre, sale una raíz pequeña daí sai uma raiz y pequena. miramos el piso, E la tierra olhamos para a terra y no pasó nada. e não aconteceu nada. Tenemos la tentación de desenterrar a ver si pasó Às algo. vezes a gente tem a tentação de desenterrar a semente para ver se está acontecendo alguma De coisa. repente aparece una plantita, Mas de repente nasce uma plantinha assim. pero no puede dar fruto todavía. Mas ela ainda não pode dar fruto. Crece un poquito, Cresce um pouquinho, no puede dar fruto. ainda não pode dar fruto. Y cuando tiene un tronco E pequeño, quando já tem um tronco pequeno, puede dar poco fruto. pode dar pouco Pero fruto. cuando el tronco es grande, Mas quando o tronco é grande, puede dar mucho fruto. pode dar muitos frutos. Jesús Nazareno Jesus es Nazareno la semilla que cayó en tierra. é a semente que caiu na terra. Pero cuando Él salió de la tierra, Mas quando ele saiu da terra, salió glorificada. saiu glorificado. Ahí estábamos todos nosotros. Ali estávamos todos nós. Esa es la fructificación. Essa é a En esto es frutificação. glorificado mi E Padre, nisso é glorificado en que meu yo dé Pai. mucho fruto. Que eu dê muitos frutos. Es el crecimiento, es la multiplicación de esa vida. Esse crescimento, essa multiplicação dessa vida. No sabemos cuánto fruto hay dentro de una semilla. Nós não sabemos quantos frutos há numa semente. Amén. Amém? Entonces, ¿qué sí es lo que hay que acelerar? Es acelerar los procesos de asimilación de esta verdad. Então, o que é que nós podemos acelerar? Acelerar o processo de assimilação dessa verdade. Que si yo no estoy crucificado juntamente con Cristo, Que se eu não estou crucificado juntamente com Cristo, no puedo ser yo sino Cristo en mí. não eu, mas Cristo em mim. ¿Sí me entienden? Si yo entiendo el poder que opera en la cruz Se eu entendo o poder que opera na cruz y me rindo a ese poder, e me rendo a esse poder, comienzan los procesos de Dios. começam então os processos de Y cuando Deus. llegue el momento, voy a ver el fruto. E quando chegar o momento, eu vou ver o fruto. Amén. Amém? ¿Saben cuándo la psicología se introdujo en la iglesia? Sabe quando a psicologia se introduziu na igreja? Cuando la iglesia dijo, Cristo no es suficiente. Quando a igreja disse Cristo não é suficiente. Necesitamos la ciencia. Nós precisamos da ciência.
necesitamos las huecas sutilezas humanas. Nós precisamos das ocas Y lo sutilezas quisieron humanas. añadir al E Evangelio. quiseram acrescentar isso ao Evangelho. Pero la gran noticia del Evangelio es que Cristo es suficiente. Mas a grande notícia do Evangelho é que Cristo é suficiente. Amém. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Né? Eu penso que não só a psicologia, mas qualquer outra coisa, né? Quando nós introduzimos qualquer outra coisa à igreja, é porque nós estamos acreditando que Cristo não é suficiente. Sejam métodos humanos, eu vejo muitos pastores, líderes, correndo atrás de métodos que façam encher os seus prédios. E com isso estão dizendo que Cristo não é suficiente. Mas eu creio também num tempo de restauração para a igreja. Eu creio que é um tempo que o Senhor está levantando um remanescente, que não vai negociar a verdade do Evangelho, e que de fato vai permanecer com Cristo e apenas Cristo mesmo, sendo suficiente. No nome de Jesus Cristo. Amém? Quer falar alguma coisa, Cristiano, Facundo? Senão nós encerramos. Bom, acabou aqui o tempo das perguntas. Agora nós vamos voltar às ministrações. Amém? Gloria a Deus. E aí, pessoal, vontade, né, de ficar, né? Tava bom, né? Tava bom ou não tava? Vamos continuar? Nós vamos continuar, mas vamos continuar no formato de ministração.